Então, vamos lá, vamos começar. Pessoal, hoje essa aula ela vai ser sobre o Tesouro Direto, tá? Como eu venho falando para vocês, o objetivo é eu explicar para vocês tudo que vocês precisam saber já para decidir se você vai querer aprofundar um pouco mais comigo nessa matéria que é do Tesouro Direto. E aqui eu já vou explicar para vocês algumas estratégias que eu uso no meu dia a dia e que eu indico também para os meus clientes, tá bom? Então, muito obrigado, né, primeiramente, por vocês estarem aqui comigo nessa noite, fazendo parte dessa aula, viu? Fico muito feliz, porque só o fato de você estar aqui comigo já significa que você está a fim de sair da sua zona de conforto e conhecer novos investimentos e dar um segundo passo, viu, gente? E isso é muito importante. Então, muita gratidão por vocês estarem aqui comigo, estou muito feliz mesmo. Essa é a minha primeira aula, né? Com certeza eu vou ficar um pouco nervosa, mas bola para frente, né? Eu também estou saindo da minha zona de conforto e aprendendo muito com vocês aqui, porque é igual sempre o pessoal me fala, né? Quem dá aula aprende muito mais, e às vezes a pessoa nem sabe o bem que vocês estão me fazendo por estar me ajudando a desenvolver, a evoluir cada vez mais, porque eu tenho que estudar mais ainda para conseguir passar a matéria para vocês. Então, isso, gente, faz toda a diferença. Gente, então vou contar um pouquinho da minha história para vocês, tá? Eu coloquei uma fotinha aqui na tela para explicar para vocês como era antes, quando lá atrás, antes, quando eu não investia, quem eu era, como que eu vivia. E foi a partir de tudo isso que a minha história começou, gente. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar lá em 2000, em 2001, mais ou menos, no meu primeiro emprego, essa fotinha aqui, inclusive, é de um dos meus primeiros empregos. Gente, tudo que eu conseguia economizar, eu colocava ou na poupança ou na conta corrente. Era lá que eu deixava meu dinheiro. E aí, olha um alarme tocando aqui. E aí, eu não conhecia nenhum tipo de investimento, então eu acabava só poupando quando eu podia, né? E deixava na própria poupança. Aí, a partir do momento que eu fui me desenvolvendo mais, eu consegui abrir contas em outros bancos, né? Bancos, naquela época não tinha banco digital, só tinha banco conhecido. Eu abri a minha primeira conta no Banco do Brasil. Só que aí eu só conseguia fazer o que o gerente me mandava. E o que ele me mandava naquela época? Ele me mandava fazer capitalização, ele me mandava colocar o dinheiro na poupança, ele me vendia um monte de coisas que eu achava que eu estava poupando e investindo, quando na verdade não era. E aí, o que acontece? Depois de tudo isso, eu arrumei outros trabalhos. Nessa época dessa foto, eu era vendedora. Eu arrumei outros trabalhos e comecei a desenvolver também mais a minha parte de estudar, né? Que aí eu ainda fazia o segundo grau nessa época. E aí, com o tempo, eu fui investindo em outras coisas, mas sempre investindo naquilo que as pessoas me falavam, né? Eu comprei um lote, na minha cabeça aquilo era um tipo de investimento. O título de capitalização, quando eu fiz com 5 anos, né? Então, eu guardava, acho que era R$ 30 naquela época por mês, durante 5 anos. E aí, o que aconteceu? Quando acabou, eu cheguei no final dos 5 anos, gente, eu não recebi nem o valor que eu tinha guardado, vocês acreditam? Nem o valor que eu tinha guardado eu não cheguei a receber. Porque o título de capitalização não é um tipo de investimento, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o título de capitalização, ele não tem uma rentabilidade. Ele é só mesmo para você guardar dinheiro e tem uma parte que compõe os prêmios. Então, você perde uma parte do seu capital. E aí, eu não sabia disso, né, naquela época, né? Também comprei um lote, o lote foi pior ainda, porque eu comprei com o intuito de 30 anos e só cheguei em 5 também. E tive que pegar o meu dinheiro de volta, entrar em negociação e também peguei bem menos. E aí, gente, eu coloquei aqui um dado para vocês terem uma noção de quantas pessoas que ainda, até hoje, em 2021, esse dado é de novembro de 2021, ainda deixam dinheiro na poupança, por exemplo. Hoje nós temos mais de R$ 1 trilhão na poupança. E a poupança hoje, eu não vou entrar a fundo no rendimento da poupança, mas a poupança ela rende 70% da Selic, tá? O que isso significa?
significa que a rentabilidade dela é muito baixa em relação a alguns outros investimentos, e um deles é o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, Tesouro Direto, tá? No Tesouro Direto a gente tem papéis muito seguros, principalmente para quem tem esse perfil de poupança, que é um perfil de pessoas mais conservadoras, que buscam segurança. Dentro do Tesouro nós temos papéis que rendem mais que a poupança e que têm segurança, tá? Então isso é importante vocês saberem. Esse pessoal que tem dinheiro na poupança, o que significa? Significa que eles não estão preparados ainda para dar o segundo passo nos investimentos. Porque não é errado você investir na poupança, tá, gente? Entendam isso, não é errado. O que é errado é você deixar um volume muito grande dentro da poupança para sempre. Aí isso é falta de educação financeira, tá? Então, na maioria da sua jornada como investidor, você precisa entender isso, que a poupança, geralmente, ela é só o primeiro passo, quando você está começando a poupar, e aí você vai guardando seu dinheiro ali na poupança. Depois, naturalmente, você começa a estudar e conhecer outros investimentos, e aí você busca rentabilidade melhor, tá? Aqui, nessas fotos, né, quem me acompanha no Instagram já deve ter percebido, né, que eu publiquei essas fotos, mas aqui é para mostrar para vocês que várias coisas estão acontecendo na minha vida porque em algum momento eu mudei o meu estilo de investimento, tá? Então eu comecei primeiro a investir em conhecimento, me certifiquei, busquei conhecimento, mudei toda a estrutura, né, psicológica que eu vivia naquela época e comecei a ter investimento como um estilo de vida, que é uma frase que eu uso muito. E aí eu passei com tudo isso a ficar mais próxima de profissionais certificados, de pessoas que realmente tinham a agregar valor para mim, tá, gente? Então isso foi fundamental. Deixa eu dar um recadinho pro pessoal do Instagram, que eles estão me mandando pergunta, tá? Gente, pessoal do Instagram, eu estou numa aula no Zoom, vocês podem entrar no link que está na minha bio, tá? Daqui a pouco eu vou encerrar essa live e aí você já pode ir para o Zoom, porque lá eu estou espelhando a tela do meu computador e tem imagem, tudo, e aí a aula fica mais dinâmica para você assistir, tá bom? Daqui a pouco eu vou encerrar. Então, gente, voltando aqui. O que aconteceu comigo? Eu comecei a investir em conhecimento, né? Mudei a minha mentalidade, comecei a ouvir as pessoas certas, né? Porque uma coisa é você ouvir qualquer um, uma coisa é você ouvir pessoas que não têm uma qualificação em investimentos, por exemplo, e isso faz toda a diferença. Ouvir as pessoas certas. Por isso que hoje eu estou aqui para explicar para vocês tudo que eu juntei durante os meus 14 anos de trabalho e estudos também, que eu compilei tudo e estou tentando transmitir isso para vocês aqui de uma maneira bem simples, tá? E aí, depois que eu investi em conhecimento, que eu comecei a ouvir as pessoas certas, eu decidi vender o meu apartamento, que foi um apartamento que eu conquistei com muito trabalho. Eu vendi esse apartamento e investi no mercado financeiro. E hoje eu moro de aluguel e os meus investimentos que eu fiz dentro de várias carteiras de investimentos, porque hoje a minha carteira de investimento tem vários tipos de investimentos, não só um. Me faz hoje pagar o meu próprio aluguel com os meus rendimentos, tá? Então, isso que eu queria mostrar para vocês, que se eu conseguir, hoje eu estou com 39 anos, e eu consegui isso depois dos meus 30 anos, você também consegue. Então, assim, a idade não é um obstáculo, tá? Quando você começa, não é o obstáculo. O obstáculo é que você tem que começar em algum momento. E isso é contínuo. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, tá bom? Hoje você me vê lá postando fotos em Cancún, igual eu viajei agora recentemente, ou comprando meu carro, e às vezes vocês acham que isso aconteceu agora. Mas não foi, tá? Isso é um processo, é um planejamento e que aconteceu ao longo do tempo. Por isso que eu até coloquei aqui no final, né? Eu diversifiquei através de uma estratégia, eu diversifiquei os meus investimentos no mercado financeiro, tá? Então, é isso. Hoje eu sou consultora de investimentos, né? Chamada consultora de investimentos, mas a minha profissão, na verdade, é consultora de valores mobiliários. Eu tenho um registro na CVM, eu tive que fazer uma prova, né? Que é uma certificação
para especialista em investimentos, que se chama CEA, que não é fácil, é uma prova bem difícil, tem muito cálculo, muita teoria. E hoje eu estou aqui, né, de coração aberto para passar todo o meu conhecimento para vocês. Então, essa foi um pouquinho da minha história. Agora a gente vai começar a entrar no conteúdo mesmo do Tesouro Direto. E agora você vai começar a entender se o Tesouro faz sentido na sua estratégia. Tá bom? Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, gente. Quando é que você vai começar a realizar os seus sonhos? Porque hoje eu já consigo realizar os meus sonhos. E tudo isso foi através de um planejamento, de um projeto que eu fiz de vida e de um estilo também que eu mudei, né? Porque hoje eu faço melhores escolhas do que aquela Dani lá do passado que você viu aqui, né? Então eu fiz várias mudanças na minha vida e uma dessas foi no meu estilo de vida, tá? Eu melhorei as minhas escolhas. Então, gente, agora, né, a gente vai abrir o baú do Tesouro, vamos entrar dentro do site do Tesouro e agora a gente vai começar com conteúdo pesado mesmo, viu? Então, já pegue aí a sua canetinha, o seu caderno, o seu bloco de notas, que a gente vai abrir o site do Tesouro e eu vou explicar para vocês um monte de coisa interessante. Vamos lá. Opa. Esse aqui é o site, tá? Eu vou entrar aqui nesse site agora. Antes, eu quero explicar para vocês uma diferença que o pessoal se confunde muito. Muita gente me fala assim, eu quero investir no Tesouro Direto. Como é que eu faço para comprar o Tesouro Direto? Gente, o Tesouro Direto, você não compra o Tesouro Direto, tá? O Tesouro Direto é um ambiente criado pelo Tesouro Nacional em parceria da B3, né, que é a nossa Bolsa de Valores, e que qualquer pessoa que tenha um CPF e uma conta bancária, né, pode ser uma conta corrente ou uma conta poupança, ela pode comprar título público. Aí dentro desse ambiente, que é o Tesouro Direto, nós temos vários papéis lá dentro, de tipos, né, de tesouro, e aí você compra esses papéis. E hoje eu vou explicar para vocês quais são esses tipos de papéis, quais os riscos e o que você precisa ficar atento quando você vai começar a investir em Tesouro Direto, tá bom? Então, vamos lá. Vou entrar aqui no site. Deixa eu sair aqui, senão eu não consigo entrar. Ó, começou a chover. Ultimamente é só eu fazer live e chove. Vocês repararam isso? Direto eu começo a fazer live. Agora é aquela hora que deixa preto e branco, sabe? Quando a gente sai um pouco da aula e fala de outro assunto. Na edição, né? Coloca em preto e branco. Mas é só eu começar a fazer live e chove, gente. É muito engraçado. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o site do Tesouro. Deixa eu ver se já está na página, tá? Coloca aí no chat, quem tá aqui no Zoom, se tá aparecendo a tela do Tesouro. Coloca aí para mim. Tá aparecendo? Pessoal, o link da aula tá na bio, tá, pessoal, do Instagram. É só vocês clicarem que já vai ser direcionado para o Zoom, tá bom? Tá aparecendo? Beleza, já me responderam aqui. Então, vamos lá. Esse aqui é o site do Tesouro, tá? Tem muita coisa dentro do site. Eu separei algumas coisas mais específicas para quem está começando. Então, vamos lá. Eu vou até focar nisso que eu separei para vocês, para a aula não ficar muito extensa. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui dentro do site é como investir, tá? Então, quando você coloca aqui, nessa abinha do como investir, ele vai te mostrar um passo a passo, tá? E a primeira coisa que o site manda você fazer é simular um investimento. Só que eu não recomendo você já chegar de cara simulando, tá? Por quê? Porque a simulação, para você escolher o seu papel, muitas vezes fica mais fácil para você entender se você já conhecer alguns papéis, que é isso que eu vou explicar para vocês hoje, para depois a gente entrar na simulação, tá? Então, hoje a gente vai fazer a simulação daqui a pouco, mas antes eu vou explicar o basicão para vocês, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é um cadastro, tá? Para você fazer a compra do Tesouro Direto, você precisa ter um cadastro na corretora
ou na parte da corretora do banco tradicional, se você quer investir através do banco tradicional. Então, você chega no gerente, ele vai te falar para você entrar lá no site, você chegar no gerente e falar assim, eu quero comprar um tesouro. Ele vai falar para você entrar no site, fazer um cadastro dentro do home broker para você conseguir comprar. Eu vou fechar a janela, que começou a chover, para o barulho não incomodar a gente. Espera aí. Aí, agora melhorou. Então, vamos lá, continuando. Então, primeiro passo, você vai fazer esse cadastro. Primeiro passo, você tem que ter a conta corrente ou a conta poupança, ok? Com essas duas contas, você vai abrir o seu cadastro junto à corretora para você fazer a compra do título. Então, isso é normal, tá? Não se assustem com esse cadastro. Dentro do site, eu separei para vocês essa parte aqui também que eu achei bem bacana. Ó. Quando você clica aqui em bancos e corretoras, o site ele vai selecionar aqui todas as corretoras que tem convênio com o Tesouro e que você pode fazer a compra do Tesouro. E aqui dentro ele vai te mostrar as taxas cobradas, tá, pessoal? Com essas taxas cobradas, você vai olhar aqui e vai perceber se o seu banco está com a taxa zero. Então, por exemplo, quando você joga aqui pelo nome do banco, se você não quiser olhar detalhadamente, vamos jogar um aqui aleatório. Vamos jogar a XP, depois a gente joga outros, tá? Só para vocês terem uma noção. Eu vou pegar aqui os que são mais conhecidos. No caso da XP, ela puxa o grupo XP. Então, se você não sabe, a XP hoje, ela é um grupo e aqui nós temos as corretoras. Tem a Clear, tem a Rico e tem a própria XP. Todas as três têm taxa zero para investir em tesouro, ok? Então, você pode escolher qualquer uma dessas, que nenhuma delas vai ter taxa de corretagem para te cobrar. Então, isso aqui é importante você ficar sabendo. Se a gente joga outra, vamos jogar outra que é aleatória, vamos jogar o Santander. Aparece aqui também, taxa zero. Se for jogar outra, Itaú, joga aqui, o Itaú também tem taxa zero, tá bom? Hoje, quase 100% tem taxa zero. Se você olhar aqui nessa planilha, nessa imagem, já vai aparecer alguns que tem taxa. Olha aqui, esse aqui tem 0,30, tá vendo? Tem um outro aqui, ó, o da Ecoval, tem 0,10 de taxa. Então, não é zerado para 100% das corretoras, ok? Isso aqui é importante vocês saberem na hora de escolher para fazer a compra do seu título. Outra coisa interessante que eu separei é o ranking das 10 instituições que mais negociam tesouro. Então, quando você clica aqui, você consegue ver, o próprio site ele vai ranquear para você as 10 mais. E aí você já tem uma noção para você fazer o seu investimento. Na hora, se você não sabe escolher, você ainda tem dúvida na hora de escolher, você pode pegar através desse ranking aqui, já fica mais fácil para você fazer a pesquisa. Então, nesse ranking aqui dentro do site, que é de outubro de 2021, o banco que mais negociou em outubro de 2021, Tesouro Direto, foi a XP, em primeiro lugar. Em segundo lugar, foi no Invest, depois o Inter, depois o Banco do Brasil, Rico, Itaú, enfim, aqui nós temos o ranking das 10 mais utilizadas. Então, isso aqui, gente, isso aqui vale ouro, tá? Esse insight que eu tô dando aqui para vocês vale ouro, tá? Pessoal do Instagram e pessoal do Zoom, vale ouro. Por quê? A partir disso daqui, você vai ter condições de fazer uma pesquisa e ver as reclamações em relação a essas corretoras. Com essas reclamações, você vai tomar a melhor decisão para a corretora que vai se adaptar a você, tá? Então, aqui você pode pesquisar qual é a corretora que é mais fácil de operacionalizar, qual é a corretora que tem menos reclamação, qual a corretora que tem mais suporte, tudo através dessa lista. E é só jogar no Google, nos sites de reclamações e ver, e aí você vai conseguir fazer a sua tomada de decisão, tá bom? Só essa parte aqui da aula já foi, assim, um insight muito importante para vocês, tá? Porque uma das coisas que mais eu recebo de dúvida é qual a corretora que eu escolho, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o site. Então, agora você já sabe que é importante
você ter, por exemplo, uma conta numa corretora, que te dá um leque melhor de opções do que bancos também, tá? Geralmente a corretora, ela tem um atendimento também mais próximo do cliente do que alguns bancos tradicionais para você comprar o tesouro. Isso é importante vocês ficarem sabendo, tá? Vamos ver aqui, vamos continuar aqui na sequência do site que eu separei para vocês. Então, você já entendeu que você precisa do cadastro e precisa escolher sua corretora. Depois, você vai fazer o quê? Você vai fazer a transferência do dinheiro para essa corretora, tá? Lembra que eu falei que você precisa ter uma conta corrente ou poupança? Então, é justamente por isso, porque você precisa fazer a transferência desse dinheiro para a parte da corretora, né? Para a conta da corretora, e aí, depois disso, que você vai fazer o comando e fazer a compra do seu tesouro, tá? Então, o terceiro passo, né? No caso aqui do que eu tô falando para vocês, é o segundo, né? É fazer a transferência do dinheiro. Isso é normal, tá? Eu tinha muito cliente no banco que tinha medo dessa hora de fazer a transferência. Ele ficava com medo da corretora roubar o dinheiro dele, mas isso não acontece, tá? O dinheiro, ele fica separadinho, fica no seu nome, você tem acesso, então é super seguro, não tenham medo disso, tá? E aí, depois você vai escolher o seu papel do tesouro e vai começar a investir. E aí, pronto, você já consegue fazer o seu primeiro tesouro. E, gente, dentro do curso, eu vou segurar na mão de vocês, para vocês não comprarem o papel errado. Eu vou segurar na mão de vocês, ajudando vocês a abrir a conta dentro da corretora, para vocês abrirem tudo certinho. Tem o passo a passo, tem tutorial, tem tudo para você não ficar perdido, tá bom? Então, isso aqui, dentro do nosso curso, a gente já vai ter essa parte, tá? Agora, vamos lá. Vamos entrar agora em mais uma parte aqui, que é a parte teórica, a parte dos títulos, tá? Vamos lá. Tipos de tesouro. Aqui, gente, agora vamos. Lembra que eu falei para vocês do programa, né? Do Tesouro Direto. Então, dentro do Tesouro Direto, nós temos três tipos de papéis, tá? 3 tipos de papéis, que são os papéis pré-fixados, tem os papéis pós-fixados, que chama-se Tesouro Selic, que eu vou explicar para você por que ela é pós-fixada, e temos os papéis mistos, tá? Os mistos são os que a gente chama de Tesouro IPCA. E por que eles são mistos? Eles são mistos porque eles têm uma parte pré-fixada, tá? E uma parte pós-fixada. Então, por isso que eles são mistos. O que acontece? Desses 3, o que você precisa ter mais atenção na hora de fazer a sua compra é o tesouro pré-fixado, tá bom? Gente, o tesouro pré-fixado, se você não tiver cuidado, ele engana. Ele te engana porque ele te paga uma taxa fixa. Por ele ser mais simples de olhar, né? Digamos assim, ele é mais bonito de se ver, muitas pessoas perdem dinheiro com ele, tá? Então, outro insight que eu estou dando para vocês nessa aula, muito cuidado com o tesouro pré-fixado. Eu já vi muito influenciador indicando pré-fixado em momentos da economia errados, tá? E o que acontece? Você investe um valor X e se você resgatar antes do vencimento, você vai ter uma perda muito considerável, pode ter uma perda muito considerável do valor investido, do principal. Então, gente, muito cuidado com o pré-fixado, tá? Muito cuidado mesmo. Inclusive, quando você lê aqui o que está escrito dentro do próprio Tesouro, ele fala aqui, ó, o pré-fixado é ideal para metas de longo prazo e de médio prazo. Pré-fixado não é indicado para reserva de emergência, ok? Não é indicado para reserva de emergência. Gravem isso, escrevam, anotem isso daí no caderno, tá? Pré-fixado não foi feito para reserva de emergência. Tá bom, gente? O pré-fixado, ele tem uma taxa fixa, que ele garante uma rentabilidade fixa para o vencimento. Vocês lembram que eu falei para vocês que só tem esses 3 tipos de papéis dentro do Tesouro? Só que o que acontece? Cada papel desse aqui tem anos diferentes de vencimento, tá? Então, quando você entra aqui, ó, nos tipos de papéis para comprar, você vai encontrar vários papéis, vários.
Você não vai encontrar só um. Depois eu vou mostrar a lista para vocês. Vai aparecer um monte de lista. E é nesse momento que o pessoal fica um pouco apavorado, sem saber o que fazer. Mas se você entender isso que eu te falei, grande parte já vai estar, já vai ter valido a pena dessa aula, tá? Por quê? Você tem que entender que tem esses 3 tipos de tesouro e tem anos diferentes para vencimento, né? Porque quando você faz um investimento em tesouro direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo, tá? Quando você empresta o seu dinheiro para o governo faz um acordo com você e ele fala assim, no ano X eu vou te devolver o seu dinheiro, né, que você investiu, mais uma rentabilidade. E aí ele te devolve naquele ano, que é esse númerozinho que fica na frente aqui do tesouro, tá? Então, isso é importante vocês saberem. Então, vamos lá. O tesouro prefixado, ele tem uma taxinha que vai aparecer aqui, ó. Quando você olha lá, ele vai falar quanto que ele paga. Então, nesse caso aqui, desse exemplo, o tesouro prefixado 2024, ele estará pagando uma rentabilidade de 11,06% no dia do seu vencimento, que é dia 1º/7/2024. E qual que é o mínimo para você investir nesse papel aqui? R$ 30,59. Então, com R$ 30,59, você já consegue fazer um investimento, por exemplo, nesse tipo de tesouro, tá? Dentro do curso, eu vou explicar para vocês o que vocês precisam analisar dentro da economia brasileira para a tomada de decisão, para escolher o papel que vai ser mais compatível com o seu objetivo, tá? Então, isso é importante vocês entenderem aqui também. Vamos lá, vamos para o outro. Depois eu vou abrir para tirada de dúvidas, tá? Se vocês quiserem colocar depois as dúvidas, já vão anotando aí que daqui a pouco a gente abre. O Tesouro Selic é o pós-fixado, que eu falei para vocês. O que quer dizer ele ser pós-fixado? Quer dizer que para comprar o Tesouro Selic, ele vai te pagar, né? O governo vai te pagar nesse papel a Selic. Então, a Selic é a nossa taxa de juros hoje, lembra? Tá 7,75. Então, esse título aqui, ele é pós porque ele vai acompanhar a Selic, tá? Então, ele vai acompanhar a taxa básica de juros. Lembra que eu falei que a poupança paga 70% da Selic? Então, o Tesouro não, ele vai pagar o mesmo que a Selic. E para que ele é indicado? Ele é indicado para sua reserva de emergência, tá, gente? Então, aqui que você vai tirar o seu dinheiro da poupança, por exemplo, e vai colocar nesse tipo de tesouro, que é o Tesouro Selic. Por quê? Porque você vai poder tirar, né, caso você tenha uma emergência, sem ter perdas, tá? O Tesouro Selic você pode tirar a qualquer momento, porque você não vai ter perdas nele, tá? Raramente, tivemos raros momentos na história em que ele deu negativo, tá? Um deles aconteceu ano passado, se eu não me engano, foi só o ano passado, que ele fechou negativo, mas não foi o mês, tá? Foram alguns dias. Então, mas é bem pequeno também esse valor que aconteceu. Então, assim, não é para se assustar. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês. Lembra que eu falei que as opções de tesouro são interessantes para quem tem um perfil conservador? Uma coisa que eu queria falar para vocês é que dá para montar uma estratégia conservadora, moderada e arrojada só com papéis de tesouro. E eu vou falar mais para vocês. Tem rentabilidade, às vezes, maior do que a própria bolsa, do que as ações, e tem volatilidade também maior do que as ações, tá? Então, do mesmo jeito que você pode ganhar muito dinheiro com tesouro, você também corre o risco de perder dinheiro se você fizer coisa errada. Então, você tem que entender pelo menos esse básico que eu estou falando, e se você está começando a investir agora, se você não quer errar, invista em Tesouro Selic, tá bom? Se você não quer errar, lembrem-se disso, anota aí, Tesouro Selic. Dentro do Tesouro Selic, hoje nós temos 2 papéis negociados, que eu vou abrir para vocês depois, tá? Um deles é o Tesouro Selic 2024. Não sei se vocês estão vendo aqui, dá para ver na telinha? Só vai mudar o ano, são 2 papéis hoje que tem. É o 2024 e, se eu não me engano, 2026 ou 2027, que depois eu vou
eu vou olhar e vou explicar para vocês, tá? Gente, esse tesouro, ele vai pagar a Selic para vocês. O mínimo que você pode hoje, para começar a investir nele, é 111,27. Nesse modelo aqui que eu falei do tesouro IPCA 2024, você teria, né, poderia segurar ele até o final, que é janeiro, 1º de 2024. Se você segurar até essa data, ele vai resgatar automático na sua conta com rendimento. Se você precisar tirar antes do Tesouro Selic, não tem problema nenhum, você não vai ter perda, ele é corrigido diariamente, tá? Gente, vocês estão entendendo até aqui? Estou falando muito rápido, tá tranquilo? Posso continuar? Coloca no chat aí, tá? Porque agora eu empolguei, agora aqui é conteúdo mesmo, agora vai para valer, entendeu? Daqui a pouco eu vou olhar melhor aqui no chat, mas já tem gente perguntando sobre a diferença do Tesouro Selic ou CDB. No final, eu vou falar rapidinho sobre a diferença para vocês, tá? Para vocês entenderem melhor. Mas vamos continuar aqui, que ainda tem muito conteúdo. Anotem aí essas perguntinhas, se eu esquecer de falar, vocês voltam lá no chat e me falam, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai aqui vou explicar para vocês do Tesouro IPCA, que eu falei para vocês que é um tesouro misto, tá? Gente, só abrindo aqui um parêntese, essa aula é para nível básico, tá? Tem muita coisa mais profunda sobre tesouro que eu poderia falar para vocês, só que hoje não é o foco dessa aula. Hoje o foco é que qualquer pessoa que nunca investiu em tesouro saia daqui sabendo pelo menos investir no Tesouro Selic, tá? Esse que é o foco de hoje, tá, pessoal do Instagram? Então, se você tá no Instagram, vai lá para o Zoom, porque a aula tá bombando, já tô aqui jogando muito conteúdo, que só com esse conteúdo dessa aula de hoje, você já vai conseguir, a partir de segunda-feira, já fazer o seu primeiro investimento com segurança, tá? Você já consegue fazer de uma maneira segura. Outra coisa, gente, que eu vou falar para vocês antes de entrar no Tesouro IPCA. O tesouro, né, os papéis do tesouro, eles são considerados os papéis mais seguros da economia, justamente porque o governo, a gente até fala no meio, entre a gente, no meio técnico, a gente fala o seguinte: se o tesouro quebrar, todo o resto da economia já foi para o beleléu, tá? Já foi para o pau, que a gente fala. Por quê? Porque o governo, ele tem um poder de arrecadação, ele tem esse poder de aumentar a arrecadação e ele tem o poder de imprimir dinheiro. Então, se chegar um ponto dele não poder fazer isso, você pode ter certeza que se você tiver dinheiro na Bolsa de Valores ou em qualquer outro tipo de investimento, já deu muito ruim. Então, o último lugar que vai dar errado para valer mesmo é o tesouro. Por isso que a gente considera o tesouro, né, no meio técnico, os papéis mais seguros. E o Tesouro Selic, inclusive, né, para vocês que estão agora começando a investir, na economia e tudo, né, tecnicamente falando, o Tesouro Selic é considerado o ativo livre de risco, tá? Ele é o ativo livre de risco, porque ele é o ativo mais seguro hoje que nós temos dentro do Brasil. Então, tudo que você for comparar, se o Tesouro Selic estiver te pagando um percentual, você tem que pensar duas vezes se você vai correr um risco para ganhar a mesma coisa que você ganharia dentro do Tesouro Selic, se faz sentido ou não. Porque dentro do curso eu vou aprofundar a respeito disso, mas eu já vou falar alguns insights técnicos aqui também para vocês já irem virando a chavinha aí de vocês da mentalidade. Uma coisa que vocês têm que colocarem na cabeça: quanto maior o risco, tá? Maior pode ser a sua rentabilidade. E vice-versa. Quanto maior a rentabilidade que te oferecerem, maior é o risco, tá? Então, vocês têm que ficar ligados nisso. O Tesouro Selic, ele vai render pouco, mas com segurança, tá? Então, ele é um rendimento ali compatível com a Selic e com segurança. E aí, você tem que comparar, por exemplo, com a poupança, com investimentos também de baixo risco e de baixa volatilidade, tá? Então, esse insight aí, se você está começando a investir, você já tem que pegar. Se te oferecerem alguma coisa com muita rentabilidade, você pode ter certeza que você também está correndo risco lá. É o famoso não existe almoço grátis, né? Já dizia aí.
alguns autores aí, né? Já, alguns investidores, né, já falam sobre isso. Não existe almoço grátis, ok? Vamos para o Tesouro IPCA, então. O Tesouro IPCA, ele tem uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Ele é muito indicado para realizações de sonhos, para objetivos de médio prazo. Então, quando você tem uma data mais assim de médio prazo, de 2, 3 anos, 5 anos, é interessante porque ele vai te pagar a inflação, né? Que o IPCA é a inflação, mais uma taxa fixa, tá? E aí tem mais algumas coisas mais aprofundadas que numa segunda etapa, depois que você souber o básico, você vai começando a entender melhor. Mas você sabendo isso, já vai estar, você já vai estar na frente de muita gente. Outra coisa, esse tesouro eu gosto de indicar nas estratégias para aquele cliente que não tem intenção de resgatar, que tem um objetivo com um prazo determinado, tá? Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês nesse tesouro aqui embaixo. Esse tesouro aqui, ó, é o Tesouro IPCA mais 2025. Quando você for comprar, ele vai estar escrito desse jeito, Tesouro IPCA mais, tá? O Tesouro IPCA mais significa, esse maisinho é justamente isso, que ele vai pagar a inflação mais uma taxa. E a taxa vem aqui, ó. E essa taxa, gente, todas, tá? Todas essas taxas do Tesouro, elas mudam diariamente. Então, sempre que você for comprar, for fazer um investimento, é bom você dar uma analisada ali na taxa e tal, para ajudar na sua tomada de decisão, só de olho assim mesmo. No curso, eu vou ensinar mais algumas técnicas que a gente usa a respeito disso, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo no Zoom? Porque no Instagram tem uma pessoa me falando que está sem áudio. Não fala que eu estou sem áudio todo esse tempo, não, por favor. Coloca no chat aí, gente. Ok, Dani. Tá ok? Ah, então ótimo. Agora, que susto, hein, Luiz? Você me mata de susto. Pensei, tô dando a aula sem áudio. Essa foi boa para dar uma relaxada. Mas então, vamos continuar. Aqui, ó, gente, no Tesouro IPCA+, então, você tem que saber sobre a nomenclatura, que é a inflação mais uma taxa que vem descrita no título, tá? Então, a rentabilidade, no caso do Tesouro IPCA mais 2026, ele está te pagando a inflação mais 4,95 ou 4,91. E você pode fazer um investimento mínimo de R$ 59,98. E o vencimento desse título, ele aparece aqui, dia 15/8/2026. Nessa data, o Tesouro resgata automaticamente na sua conta com a rentabilidade e você não tem perdas, tá? Se você não resgatar antes do prazo, em nenhum título do Tesouro você vai ter o risco de perder o seu principal. A grande pegadinha do Tesouro, e que pega muita gente de calça curta, é exatamente a liberdade de você poder resgatar a qualquer momento, tá? Porque aí você pode precisar do dinheiro, você vai resgatar, e se você tiver feito uma compra errada, você vai resgatar do Tesouro errado e vai perder dinheiro, tá? Vai perder dinheiro. Então, essa daí é mais um insight que eu dei para vocês, que o investidor iniciante, às vezes, se dá mal. Ok? E aí, o Tesouro IPCA+, ele é indicado justamente isso, para quem quer fazer uma programação, para fazer uma retirada em um determinado ano. E aí, você consegue também fazer programações dentro do site para esses investimentos serem automáticos. É outra vantagem que eu acho para quem está começando a investir. Você pode entrar lá, programar, que eu também vou ensinar isso dentro do curso, e todo mês ele vai fazer uma aplicação automática no valor que você deixar sugerido. Sugerido não, cadastrado, lá dentro do seu aplicativo ou do próprio Tesouro. Tá bom? Então, gente, resumindo, o Tesouro Selic, ele é usado para reserva de emergência, tá? Ele é indicado para objetivos de curto prazo e ele é o mais seguro hoje do Brasil. O Tesouro Prefixado, ele engana muita gente, porque você olha aqui, ó,
e você vê lá 11%. Aí você compara com o Tesouro IPCA mais 2026, por exemplo, 4,91. Quem não participou dessa aula, por exemplo, vai achar que o Tesouro pré-fixado está rendendo mais do que o IPCA mais e vai comprar, às vezes, em um momento que não é o mais interessante. Porque agora a gente está numa alta da Selic, a gente está numa sequência de alta da Selic. A tendência é que isso aqui pague cada vez mais, entendeu? Cada vez mais. Hoje ele está pagando 11,06. Na próxima reunião do Copom, a Selic vai aumentar e você olha aqui e me fala, anota aí no seu caderninho, hoje está 11,06. Depois você me fala, isso aqui vai aumentar. Esses dias isso aqui estava 10 e alguma coisa. Esses dias já está 11,06. Então isso aqui está aumentando. E se você compra, você congela a taxa. Quando você compra, a sua taxa não aumenta se ele aumentar aqui no site. Isso é marcação a mercado, que é uma coisa mais para um nível intermediário, mas que você precisa saber que existe, tá? Então isso aqui você precisa entender. Então, esse outro insightzinho aqui, você já tem que começar a desenvolver isso daqui, que são algumas pegadinhas do Tesouro, que às vezes um profissional que não é, talvez, qualificado, ele não vai saber te explicar isso aqui. Então, é bom você já saber, né, que você tem que fazer essa conta. Tá bom? E o Tesouro IPCA, ele é indicado, eu indico o Tesouro IPCA para atingir os objetivos programados, tá? Então, vamos lá. Anota aí no caderninho. Tesouro Selic, reserva de emergência. Tesouro IPCA+, para a realização de sonho. E aí você vai fazer um casamento do Tesouro IPCA+, com o seu objetivo, para você não precisar resgatar antes. E o Tesouro pré-fixado é o que você precisa ter um pouquinho mais de jogo de cintura para olhar a economia, tá? Você tem que olhar a economia nos três, mas o pré-fixado você tem que saber mais de economia, tá um pouco mais ligado ali para você não perder dinheiro se você resgatar no momento errado, tá bom? Você tem que ter esse feeling um pouquinho mais ali na hora de comprar. Então, fiquem ligados no Tesouro pré-fixado, tá? Vamos lá, vamos continuando. Então, agora vocês já entenderam, né, as diferenças aí entre os papéis, certo? Deixa eu ver se eu coloco a listinha aqui, só para vocês verem quantos papéis tem. Ver todos. Mesmo o mercado não estando aberto, porque ele não abre à noite, eu vou falar aqui para vocês, mas quando a gente olha aqui, ó, esses aqui são todos os papéis disponíveis, tá? Pessoal do Instagram, eu estou mostrando a tela lá no Zoom de todos os papéis disponíveis, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque tem um pessoal ali que está desde o comecinho. Só para vocês verem, não sei se vocês não conseguiram abrir. Ó, tá vendo? Mas dentro do curso eu vou mostrar para vocês detalhadamente também, tá? O que acontece quando você olha aqui, gente? Tá vendo que tem umas cores diferentes aqui? Cada cor desse é uma categoria daquele papel que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que tem 3 categorias? Então, são essas 3 cores aqui, ó. Então, esses azuis aqui são os pré-fixados. Hoje nós temos o pré-fixado 2024, 2026 e 2031. Ah, daqui a pouco eu vou falar desse detalhe aqui, que é os juros semestrais, tá? Para vocês. Mas segura aí que eu falo agora. E o Tesouro Selic, nós temos o 2024 e o 2027. E o Tesouro IPCA+, nós temos mais opções. 26, 35, 45, 30, 40 e 55. Tá bom? E aqui são as taxas que eles pagam, tá? Rentabilidade anual. Aqui você consegue ver qual que é a rentabilidade que ele está te pagando. Lembra que eu falei do IPCA+, que ele paga IPCA mais uma taxa? Pois é, aqui você consegue ver isso. Aqui tem o valor mínimo de cada investimento para você iniciar. R$30, R$32, 111, R$110, por exemplo. E aqui tem o preço unitário. Quando eu comecei a investir, eu não sabia o que era isso aqui. Eu olhava aqui e eu achava assim, nossa, 11 mil, o que é isso, né? O que é esse valor unitário? Isso aqui, gente, é porque o Tesouro, um papel do Tesouro, custa isso aqui, tá? Isso aqui é o valor de uma unidade
do papel pré-fixado, do papel do Tesouro Selic. Só que o programa do governo, ele popularizou o Tesouro Direto e ele vende frações desse tesouro, entendeu? É como se ele pegasse um tesouro inteiro de R$ 764, nesse caso do pré-fixado, e vendesse frações desse papel. Então, você não é obrigada a comprar um papel, como se fosse, agora me fugiu a palavra. Você não precisa comprar um tesouro inteiro, você compra uma fração. E essa fração que você compra é exatamente esse valor aqui de 30,59. Com isso, popularizou e as pessoas comuns, como investidores, pessoa física como nós, a gente consegue fazer compra do papel. Antigamente, você tinha que comprar um inteiro. Aí você tinha que ter mais dinheiro, ficava mais difícil. Por exemplo, o Tesouro Selic, que hoje é usado para reserva de emergência, antigamente, né, muito antigamente, você tinha que comprar o papel inteiro. Então, só tinha condições de investir em tesouro grandes investidores ou instituições, pessoa jurídica. Então, hoje, qualquer um pode investir no Tesouro Selic através das frações, tá? Mas isso aqui não muda nada para você. Hoje é só questões técnicas que você precisa saber, tá? E aqui é o vencimento. Então, o vencimento, nessa data aqui, o governo vai te devolver o seu dinheiro com juros e correção monetária, do jeito que ele combinou quando você comprou, com a taxa que você combinou, tá bom? Então, essas categorias aqui vocês já conhecem. Agora eu vou só falar aqui do Tesouro, o que significa esses juros semestrais, e vou dar um insight também aqui para vocês, que vale ouro, tá bom? Que eu dou na minha consultoria, que eu já estou abrindo aqui para vocês. Juros semestrais, o que é isso? Juros semestrais significa que a cada 6 meses o governo vai te antecipar os juros que você teria direito. Então, vamos supor que você fez um investimento lá e ganharia X de juros. O governo te antecipa aquilo. E você tem condições de 6 em 6 meses, por exemplo, receber um valorzinho na sua conta de volta. Um troco lá pelo valor que você investiu. Só que qual que é o pulo do gato? Gente, pensa comigo. Você está investindo em tesouro, começou agora. Seu foco é acumular. Seu foco é todo mês investir. Para que você vai pegar uns juros semestrais para investir de novo? Não faz sentido. É melhor você deixar o dinheiro lá, se reinvestir, para você ter mais rentabilidade no final, tá? Isso aqui eu dou só na consultoria, tá, gente? Esse site. Então, o tesouro com juros semestrais não faz sentido para o investidor que investe mensalmente. Por quê? Porque toda vez que resgata os juros semestrais, que o governo te dá os juros semestrais, você paga imposto de renda. E paga sempre na maior alíquota. Sempre naquela alíquota que está ali mais próximo dos 6 meses. E aí, o que você precisa entender? Só vai fazer sentido para a estratégia de quem colocar muito dinheiro de uma vez. Por exemplo, se você ganha R$1 milhão e você fala, eu quero desse 1 milhão, eu quero colocar 100 mil, mas eu vou precisar resgatar de 6 em 6 meses. Para você não resgatar de 6 em 6 meses, você vai pegar os seus juros semestrais de 6 em 6 meses. Vocês pegaram essa estratégia? Deu um clique aí em vocês? Coloca aí no site quem não sabia disso e agora fez sentido. Porque agora é o seguinte, se você tem intenção de fazer resgates, ele pode fazer sentido. Se você tem intenção de fazer aportes, não faz sentido, tá? Se você quer resgatar só lá no final e tal, a sua rentabilidade vai ser melhor se não tiver juros semestrais, ok? Por quê, gente? Vamos lá. Agora eu vou falar aqui para vocês as regras do Tesouro e vou mostrar essa parte do imposto de renda também. Então, agora vocês já vão sair daqui sabendo tudo que vocês precisam saber do básico. Quando vocês entrarem no site, vocês já podem começar a olhar e tal, que vocês já vão entender muita coisa. E outra coisa, tá, gente? Tesouro também é feito para diversificar, tá? Se não for o Tesouro Selic, não coloca todo o seu dinheiro num papel só. Diversifique, tá? Diversifique também dentro do tesouro.
O Tesouro Selic é o único que pode colocar tudo lá até você aprender o que você quer de estratégia. Então, como você não tem perda, se você tirar, não tem problema nenhum se você colocar lá por um tempo, tá bom? E aí tudo depende da estratégia. Então, vamos lá, vamos continuar agora. Vamos para as regras. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu esqueci de falar. Vamos para as regrinhas do Tesouro, tá? Aqui tem várias, mas eu separei as mais importantes para vocês, que eu considero assim que não dá para começar a pensar em investimento sem pensar isso aqui, tá? Então, primeiro é esse aqui, requisitos básicos. Para adquirir título público no Tesouro Direto, você precisa ter um cadastro, que eu já falei sobre isso, e uma conta corrente ou poupança. Isso aqui vocês já aprenderam, é o básico, tá? Essa é a primeira regra. Outra regra, qual que é o horário de funcionamento? Quando é que você consegue comprar tesouro? Gente, esse horário aqui, ó, das 9h30 da manhã até as 18 horas, tá? E dentro desse horário existe volatilidade, é bom você olhar ali, principalmente se você for resgatar. Se você for aplicar, não tem muito problema, mas se for para resgatar, é bom você dar, às vezes, uma conferida ali, tá? Se seu papel não estiver no momento certo. Mas isso aí eu vou explicar dentro do curso também. Mas hoje, o que você precisa entender? Se você precisar resgatar fora desse horário, tá? Só vai entrar no próximo dia útil. Então, por exemplo, se você colocou toda a sua reserva de emergência lá e precisou resgatar, depois das 18 horas, só vai cair na sua conta no outro dia. Isso aí é importante você saber, tá? Só para você se programar melhor e não ter problema para você. Outra coisa importante, quais são as taxas, tá? Que eu coloquei aqui, deixa eu achar aqui, quais são as taxas? Quais são... Aqui, quais são as taxas? Isso aqui também, gente, eu vou falar duas coisas que muita gente não sabe. Existe uma taxa que chama taxa de custódia, tá? Que hoje está em 0,25. Se eu não me engano, o ano que vem vai diminuir isso aqui para 0,20, tá? No Tesouro nem atualizou ainda, porque ainda vai entrar em vigor. Mas hoje é 0,25 ao ano, tá? Isso aqui você vai ter que saber. Essa taxa, ela é cobrada na sua conta da corretora e tem um mês específico para isso, tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Outra coisa que pouquíssima gente sabe, o Tesouro Selic, lembra do Tesouro Selic, que eu falei que é para reserva de emergência? Desde essa data aqui, ó, 1º de 8 de 2020, o Tesouro isentou dessa taxa de custódia aqui até R$10.000. Então, hoje, se você tem até R$10.000 para colocar no Tesouro Selic, você não vai pagar a taxa de custódia. Lembra que eu falei que tinha corretoras com taxa zero? Não tem nada a ver com a taxa de custódia, tá? A taxa de custódia você paga para Bolsa de Valores. Aqui, ó, é cobrada pela B3, não é para a corretora. A corretora repassa para a B3. Mas isso aqui, gente, 0,25 ao ano é muito pouco, tá? É muito pouco. Na hora da simulação, eu vou mostrar para vocês como é pouco. E aí, muita gente me pergunta, fala assim, e mesmo assim compensa tirar o dinheiro da poupança? Compensa, gente. Lá na simulação, você vai ver que compensa, tá? Então, essas duas coisas aqui também, ó, já valeram a aula de hoje, que pouquíssimas pessoas explicam isso aqui para vocês, tá? Isso aí é importante. Depois, com calma, vocês podem ler isso aqui também, se vocês quiserem. E a data que é cobrada são essas duas datas aqui, ó. 1º de janeiro e 1º de julho, tá bom? Nessa data, o governo vai lá e debita da sua conta da corretora. Mas antes ele manda um e-mail para você fazer o depósito, se você não tiver colocado o dinheiro lá, tá? Se você não tiver dinheiro lá, ele vai ficar debitando na hora que você colocar um dinheiro lá, vai debitar, tá bom? Ele vai ficar tentando assim até na hora que tiver um dinheiro. Então, isso aqui... Mas o que acontece muito com os clientes, que já aconteceu comigo, é dele receber o e-mail e assustar. Ele fala, eu tenho que pôr tantos reais lá.
Aí eu falo, não, mas é aquela taxa da B3, tá? Aí ele, ah, tá bom, lembrei. Então, o Tesouro avisa, tá? Então, vamos lá. Tá acabando, viu, gente, essa parte. E a última coisa aqui que eu acho importante é a parte do imposto de renda. Aqui, gente, também vou contar um negócio para vocês. Eu tô falando aqui para vocês só o creme do milho. Só o que você teria que passar curso inteiro para o pessoal te falar isso aqui. Eu já estou chegando aqui na primeira aula e já estou entregando ouro para vocês verem e para vocês pensarem o que vai ter dentro do curso, tá? Isso aqui eu já vi, eu já fiz curso para aprender isso aqui. Eu já fiz curso e, tipo assim, não é rapidinho que eles entregam esse ouro, tá? São aulas e aulas e aulas, joga um pouquinho, enche linguiça e depois fala isso aqui. Eu já estou falando para vocês hoje tudo que você precisa entender. Por quê? Porque eu quero, dentro do curso, comigo, pessoas comprometidas a darem um passo a mais. Eu quero que você olhe para isso aqui e fale assim, não, vai dar certo, vamos junto. E eu vou segurar na sua mão para você conseguir realizar seus objetivos. Meu foco aqui não é só você investir no primeiro tesouro. Não é esse meu foco, tá? Não é só esse. O meu foco é que você invista e saiba o que você está fazendo para você realizar seus objetivos. Para lá na frente você falar, Dani, lembra que eu comecei lá no curso com você? Hoje eu consegui fazer tal coisa que eu tinha vontade. É isso que eu quero de vocês, tá, gente? Vamos lá, vamos continuar, que agora eu já estou ficando com a garganta seca. Eu tinha que ter trazido, não era água não, né, gente? Na sexta-feira, tinha que ter trazido alguma coisa mais emocionante do que água para nossa aula. Não, estou brincando, brincadeira. Mas então vamos lá, como que é o imposto de renda? Gente, o mais legal do Tesouro é que você não precisa se preocupar em recolher o imposto de renda. Quem investe em ações tem que fazer recolhimento, tem que se preocupar. Em Tesouro, o governo já se preocupa para você, já é tudo automático, tá? É tudo automático. Quando você manda resgatar, é igual no banco, o dinheiro já vem líquido. O dinheiro que cai lá na sua conta que você pode resgatar, já está líquido do imposto de renda. Mas você precisa saber o que ele cobra. Por isso que eu estou dando essa aula aqui agora, essa parte. Então, o que você tem que entender? A tabela é a tabela regressiva e começa ali em 22,5%, tá? Então, se você resgatar de qualquer papel do Tesouro até 180 dias, o imposto de renda vai ser 22,5% sobre o que rendeu, tá bom? Se você ficar mais tempo, 181 dias, 20%. 720 dias, 17,5%. Se você ficar acima de 2 anos, que é 721 dias, ele já entra na menor alíquota, que é de 15%. Isso aqui é a regra vigente de hoje, tá? Se tiver alguma reforma tributária, alguma outra coisa e tiver alguma alteração, eu vou atualizar também dentro do curso para quem estiver lá comigo dentro do curso. Mas hoje a regra é essa, tá bom? Muita gente às vezes me pergunta isso. Então, as atualizações também serão feitas dentro da vigência do curso e a gente atualiza as aulas lá para vocês, tá? Isso aqui você tem que entender, principalmente na hora de você escolher de qual investimento você vai resgatar. Então, por isso que dentro do curso eu vou explicar algumas estratégias para você ganhar, inclusive, na rentabilidade do imposto de renda ali, para o imposto de renda pegar menos dinheiro seu na hora que você fizer o resgate. Então, são estratégias que a gente usa, estratégias técnicas, eu vou passar isso para vocês conseguirem montar a estratégia de vocês para resgates nas menores alíquotas possível, não ficar resgatando de investimento com alíquota grande, tá? Que às vezes o gerente, algumas pessoas não explicam isso aqui, e aí o cliente, toda vez que ele vai resgatar, ele resgata, paga 22,5%, 22,5%. E aí, nunca que ele vai ver a rentabilidade dele crescer. Porque isso aqui faz diferença, tá? No longo prazo. No curto prazo, talvez não, mas no longo faz. Então, o imposto de renda é esse, que vocês precisam saber. E agora, a gente vai para o final da aula, dessa parte, e eu vou abrir o simulador para vocês, tá?
o simuladorzinho para vocês, eu vou abrir aqui, e a gente agora vai simular, e aqui eu vou... No próprio site tem algumas comparações com outros investimentos que eu vou mostrar para vocês. Então, como é que funciona o simulador? Deixa eu ver aqui o bate-papo, como é que tá. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer mais alguma pergunta que não seja comparação, porque a comparação ainda vou fazer aqui na simulação com outros tipos de investimento. Se você quiser fazer a pergunta, pode fazer aí no chat, depois eu vou abrir até por vídeo, viu? Quem quiser, no finalzinho, pode abrir também no vídeo. Eu vou abrir para a pessoa fazer a pergunta lá. Então, vamos continuar. Na parte de simulador, do simulador, o que eu separei para você? Simulação de títulos, a gente vai, eu vou simular aqui para vocês, não vai dar tempo de simular todos para a aula não ficar longa. Lá no curso eu simulo com calma, vai ter uma aula prática, inclusive dentro do curso, gente, eu vou fazer uma compra ao vivo, tá? Na minha carteira pessoal, para vocês verem como que faz a compra de tesouro, tá? Como que operacionaliza, como que você vai entrar dentro do site no momento que está funcionando mesmo, lá no horário de funcionamento, para você ver como que é. Então, eu vou mostrar ao vivo para vocês, a gente vai marcar uma aula no horário, um dos dias da aula vai ser no horário, essa parte da aula, tá? Que eu vou explicar para vocês lá. Então, vamos lá, aqui na simulação. Hoje nós vamos simular o Tesouro Selic, tá? O Tesouro Selic, eu te falei, tem o 2024 e o 2027. O 2027, ele paga um pouquinho mais, ele paga Selic mais 0,24. E eu aconselho você a colocar a sua reserva de emergência sempre no mais longo, no caso do Tesouro Selic, tá? Muita atenção para isso. Não estou falando dos outros papéis. Isso aqui é outro insight preciosíssimo que você também não vai ouvir em nenhum lugar, tá? Você só vai ouvir aqui comigo. Por que que eu indico para vocês o Tesouro Selic 2027? É uma estratégia. Lembra que eu falei do imposto de renda? Pois é. Se você ficar investindo em tesouros muito curto para sua reserva de emergência, ele vai resgatar sempre automaticamente e você vai ter que reinvestir de novo. A sua reserva de emergência, o intuito dela é você ficar com ela para sempre. Entendeu? Você vai sempre tem que ter uma reserva de emergência, sempre. Os outros objetivos você realiza, você conquista. A reserva de emergência, gente, é aquele copinho ali que sempre tem que estar meio cheio ali, tem que estar, pelo menos entre a metade ali, ele nunca pode estar vazio. Então, para que você vai comprar um título muito curto? Se você precisar, você não tem perda, você pode resgatar. Mas se você não precisar, deixa o dinheiro parado lá que vai diminuir seu imposto de renda, tá? Então, sempre comprem o Tesouro Selic mais longo. Gente, mais uma vez eu vou repetir. Eu estou falando do Tesouro Selic, pelo amor de Deus, tá bom? Porque os outros são arriscadíssimos. Se você pegar, quanto mais longo você pegar, maior é o risco, tá? Então, anotem isso daí. Tesouro Selic. Vamos simular, então. Quando você simula, tem a opção de você escolher quanto você quer investir hoje e quanto você quer resgatar no futuro. Hoje nós vamos fazer a simulação aqui no quanto eu quero investir hoje, tá? Para a simulação, nós vamos colocar aqui R$500. R$500, vamos supor que é o dinheiro que você tem lá na poupança. E aí você quer transferir para o dinheiro, para o Tesouro Selic. Então, você vai começar já com um investimento de R$500. Já vamos considerar isso. E aí, vamos considerar que todo mês você consegue investir R$200, tá? Eu coloquei esse valor aqui da minha cabeça mesmo. Depois vocês podem entrar e fazerem alterações. E aí, você simula. Quando você simula, tá, gente? Pessoal do Instagram, eu tô entrando agora na simulação, tá? Da aula. Tá bem dinâmico lá. Então, ainda dá tempo de vocês pegarem esse finalzinho. Já tô caminhando para o final, viu? Então, vamos lá. Aqui, ele te mostra a simulação de quanto você colocou inicialmente, quanto você colocou mensalmente, durante
62 aportes, até 2027, você vai ter acumulado 12.900. Isso aqui é sem rendimento, tá? Isso aqui ele está falando quanto que você consegue juntar. Aqui embaixo ele vai falar com o rendimento e com as taxas, aquelas taxas que eu já expliquei para vocês, da B3, de imposto de renda, e vai mostrar quanto que você tiraria líquido, tá? Isso aqui é uma projeção considerando os dados de hoje, que aí é um detalhe mais aprofundado que dentro do curso eu explico para vocês. Então, com a rentabilidade, você teria 15.784, pagaria 442 de imposto de renda, e aquela taxa da B3 seria R$ 10,54. Não é ao ano, tá, gente? Esses R$ 10,54 seria durante todo o período que você ia cobrar, que a B3 ia cobrar de você. Lembra que eu falei que era bem pouquinho? Então, é bem pouquinho. E aí, líquido, se você pedisse para resgatar, pedisse não, esperasse até o final, e quando desse lá na data de resgate, 1º de 3 de 2027, ele ia te devolver isso aqui, ó, 15.330,44. E aqui ele compara, tá? Ele compara e te mostra que, ele ranqueia aqui para você e mostra que o tesouro seria o mais interessante. Quando ele coloca aqui, ele não coloca o líquido, você viu? Que aqui deu 15.330 e aqui deu 15.784. Mas aí você tem que considerar esse valor aqui e comparar com os outros, que mesmo assim fica maior, tá? Esse truquezinho aqui, às vezes a pessoa confunde. Então, eu estou explicando aqui para vocês, que vocês têm que analisar essa parte também. E aí, ele compara aqui quais seriam as opções que seriam, se você deixasse no mesmo prazo, investir na mesma coisa, tá? Para vocês verem. E aí, aqui ele dá o gráficozinho aqui também, e tem uma outra parte, que é um truquezinho que eu vou ensinar para vocês, que eu gosto muito, que é essa parte aqui, ó. Você clica aqui em detalhes, ó. Quando você clica em detalhes, ele vai mostrar para você, deixa eu tirar aqui a minha tela. E aí ele vai mostrar para vocês mais detalhado e vai mostrar o que cobra imposto de renda daqueles investimentos e o que não cobra e se compensa ou não. Então, lembra que tinha uma pergunta que eu te falei, que dentro da consultoria o pessoal sempre me perguntava, que era se valia a pena investir na poupança ou no tesouro, sendo que a poupança não tinha imposto de renda e nem aquelas taxas da B3. A resposta está aqui, ó. Nessa simulação, você ia guardar na poupança com rendimento, né? Ia ter no final do período 14.746. Não ia pagar nenhuma taxa. Líquido, você ia ter esse valor de 14.746. No tesouro, olha só, você ia bruto, você ia ter mais que a poupança, e líquido, mesmo pagando 442 de imposto de renda, você ainda vai ter mais do que a poupança. Você vai ter 15.330, tá bom? Por aqui você já vê. E aqui também dá para comparar com o próprio CDB, tá? No próprio CDB, ele também faz a comparação. Teve uma pergunta aí no bate-papo, deixa eu olhar lá de novo a pergunta. Que ele perguntou, Tesouro Selic ou CDB. Por aqui você já consegue ter uma noção. Se for pensar em rentabilidade, o Tesouro, se for 100% do DI ou alguma coisa assim, fica muito próximo da rentabilidade, porque o CDI também paga Selic, tá, gente? Então, aí a gente tem que comparar algumas coisas, tá? Então, dá para comparar, porque o CDB, ele tem um percentual. Então, tem que ver qual é o percentual que o banco está pagando. Se é 100%, se é 110%, se é 101%, se é 102%, para comparar com o Tesouro Selic, tá? Então, você pode fazer essa comparação também por aqui, pelo Tesouro Selic, pelo Tesouro Direto. Tá bom? Então, dentro dessa simulação, era isso que eu queria explicar para vocês. Gente, muito conteúdo bacana mesmo. Vou abrir agora para as perguntas, para a gente já entrar na outra fase da aula. Tem alguma pergunta, gente? Vocês conseguiram entender? Coloca aí se vocês estão gostando dessa aula, o que vocês estão achando. Deixa eu...
Tá, tem uma pergunta boa aqui, ó. Qual a diferença de investir em tesouro ou em fundo de investimento de renda fixa? Principalmente, você tem que olhar a taxa de administração do fundo de investimento, tá? A taxa de administração do fundo, se ela for zerada, aí tem uma comparação que pode ser interessante. Se não for zerada, aí perde, tá? Aí, dependendo da taxa de administração, seu rendimento fica todo ali. Então, você tem que ter cuidado com isso dentro do banco, tá? Então, o segredo aqui, o pulo do gato para você ficar de olho aqui, é exatamente isso. E se tem carência, tá? Se não tiver carência, geralmente não tem não, mas é bom olhar dentro do fundo de investimento, qual que é a regra dele, tá? Ricardo, marcação a mercado já é um nível mais avançado. Dentro do curso, a gente vai dar a introdução de marcação a mercado, tá? A parte mesmo a fundo, a gente está pensando numa segunda etapa do curso, porque esse curso ele é voltado mais mesmo para o nível básico. Então, a marcação a mercado, a pessoa já tem que entender pelo menos as estruturas aí de cada título para começar a entender curva de juros. Aí a gente já entra numa parte mais aprofundada, tá? Então, essa parte a gente vai dar mesmo bem introdutória, tá? Para vocês. O objetivo do curso do Meu Primeiro Tesouro é que você faça compras com segurança. A marcação a mercado, muitas vezes, tem o objetivo de você ganhar uma rentabilidade mais interessante. Dá para você fazer ali umas estratégias que você ganha uma rentabilidade maior, às vezes, entendeu? Então, para quem não sabe, não está entrando aí, está começando agora, a marcação a mercado é aquele valor que eu falei para vocês do título que muda todo dia, tá? Então, aquele lá é como se fosse uma ação, né? Pensa numa ação que tem o sobe e desce do preço. A marcação a mercado é aquilo, é o mercado falando quanto que ele está pagando pelo título hoje. Inclusive, a gente está vivendo aí um momento na economia que os títulos estão bem descontados, né? Então, quem tinha, com certeza caiu o valor do título, e para quem está comprando, pode ser que tenha algumas oportunidades interessantes aí. E uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu acho muito legal, é que o ano que vem, gente, vou falar um negócio aqui para vocês. Esse curso, eu decidi dar esse curso agora em dezembro, não foi por acaso, tá? Não é por acaso. Eu estou pensando já no ano que vem, 2022, que é ano político, nós vamos ter aí muitas oportunidades no Tesouro, muita coisa boa aparecendo dentro do Tesouro. E se você já tiver uma base, um conhecimento sólido, dá para ganhar dinheiro quem começar a investir no momento certo da economia, tá? Que aí, por isso que eu falo para vocês que a gente já vai dar a introdução de marcação a mercado dentro do curso, para você conseguir fazer a entrada nos momentos interessantes ali do Tesouro, para quando ele subir, você pegar a subida da recuperação econômica. Então, o objetivo do curso esse ano já é com essa visão estratégica para o ano que vem, tá bom? Então, esse é o momento, gente. Então, quem estiver preparado vai conseguir ganhar dinheiro o ano que vem. Só tenho para dizer isso para vocês, tá? A gente teve aí o boom da Bolsa, né? No coronavírus, a gente teve. A Bolsa também está num momento interessante. E ninguém está olhando para título público. O pessoal está olhando tudo para a Bolsa. Está todo mundo olhando outros tipos de investimentos e estão esquecendo do Tesouro. E o ano que vem vocês vão lembrar de mim, na hora que eu estou falando isso aqui. Quem estiver dentro do curso vai conseguir aproveitar as estratégias e já vai conseguir fazer bons investimentos aí, pensando já nesse momento econômico aí, que é ano de eleição, que só acontece de 4 em 4 anos, né, gente? Então, quem estiver preparado, como que é o ditado, né? O cavalo arriado não passa 2 vezes. Então, estejam preparados, porque o ano que vem tem oportunidades, tá? Vai ter muita oportunidade, eu tenho certeza. Já está tendo, imagina o ano que vem. Já está tendo agora. Teve circuit break do Tesouro, gente. Vocês sabem o que é isso? O Tesouro entrou em colapso e paralisou as negociações. Puf, paralisou, porque tinha muito movimento de título público, os títulos públicos estavam com o valor descontrolado, o Tesouro paralisou. Isso acontece, não é com tanta frequência assim,
tá? Então, isso é interessante vocês já estarem preparados para isso aí. E quem vai estar dentro do curso já vai estar meio caminho preparado. Vamos lá, vamos ver aqui mais pergunta aqui. Tá, tenho dinheiro na poupança no Banco do Brasil. Para investir no Tesouro, tenho que abrir conta na corretora? Tem duas maneiras de você investir no Tesouro. Pelo próprio Banco do Brasil, você consegue, você vai ter que fazer um cadastro na parte da corretora do Banco do Brasil, que é bem simples, você faz pela internet. Ou você pode abrir conta em outra corretora, tá bom? O Banco do Brasil, ele tem a parte de corretora dele, que você consegue, que é vinculada à sua conta corrente. Então, no próprio site do Banco do Brasil, tem uma aba, eu tenho clientes que têm conta lá, você vai e entra em Tesouro, ele vai te direcionar para fazer esse cadastro, é rapidinho, você faz esse cadastro, ele já aprova e você já consegue, só que você tem que fazer a transferência, né, desse dinheiro para essa parte da corretora. Quando chegar lá nessa parte da corretora, é tudo ali no site, no mesmo site, você faz a aplicação do Tesouro, tá? Eu também vou dar, dentro do curso, eu dou esse acompanhamento mais detalhado, para a pessoa não fazer errado, tá, gente? Isso aí a gente consegue fazer. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. É isso aí. Gente, se tiver mais alguma pergunta aí, a minha equipe também pode responder, tá, Mário? Pode responder aí no chat também. O Mário também é da equipe, tá, gente? Inclusive, o Mário, ele também auxilia dentro do curso e ele é CNPI, ele é analista CNPI, tá? Tem muito conhecimento também. Mário, se tiver mais alguma outra pergunta aí, pode responder. Deixa eu ver aqui, mais alguma coisa. Acho que é isso, gente. Então, agora, vamos voltar lá para a nossa apresentação para a gente finalizar, né? Deixa eu ver aqui agora como é que volta. Lembrando, gente, que eu não sou cadastrada em nenhum banco, em nenhuma instituição financeira, tá? Eu já trabalhei em banco, como já fui bancária e tudo, mas hoje eu não trabalho, não sou vinculada, então meu foco total é o cliente, é o meu mentorado, tá? Eu não tenho interesse nenhum em indicação de bancos para vocês, dessas coisas. Eu faço, na verdade, uma análise mais técnica, tá? Mostrando para vocês as diferenças que tem entre um banco e o outro, entre uma instituição e outra, e mostrando também qual que se adapta mais ao seu perfil de investidor, seu perfil de risco. Dentro do curso também, eu vou ensinar para vocês uma parte para vocês conseguirem analisar o seu próprio perfil de investidor, para você ver se faz sentido para você na sua estratégia, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver, cadê? Fechei a tela sem querer. Vamos voltar. Voltando aqui. Beleza, voltamos para a apresentação, então, para a gente já ver se falta eu falar mais alguma coisa. Mas vocês estão gostando, gente? Coloca aí no site o que vocês estão achando. Está fazendo sentido para vocês? Isso aqui, gente, é só uma degustação do curso, tá? É só uma degustação. Tem muita coisa, daqui a pouco eu vou contar para vocês tudo que tem dentro do curso, tá? Então, vamos lá. Por que que você deve começar a investir pelo Tesouro Direto, tá? Isso aqui é uma análise técnica de uma profissional falando para vocês, tá? Hoje, eu indico para quem está começando a investir o Tesouro Direto. Por quê? Porque ele tem muita segurança, ele é 100% garantido pelo Tesouro Nacional, como eu falei para vocês. Ele é muito acessível, você faz tudo pela internet, é muito prático, tá? Você não precisa ficar dependendo de um gerente ou de um assessor de investimento para te orientar, você consegue fazer tudo sozinho. E assim, é muito simples, é muito prático, tá? Se você tiver o básico, uma orientação profissional para você começar, dá para você montar uma estratégia e você seguir adiante, com certeza, tá? Tem muita flexibilidade, porque dá para você escolher
mais de um título e montar uma estratégia. Você não precisa ficar parado só em um investimento. Tem liquidez, tá? Liquidez é você transformar o seu investimento em dinheiro. Então, o Tesouro, ele é muito bom por isso, porque você pode resgatar a qualquer momento, seu dinheiro não fica preso lá. Você só precisa saber e ter uma estratégia para você resgatar do investimento certo. Que isso é por isso que você está aqui hoje, é por isso que você vai entrar no curso, para você aprender e não fazer errado e não perder dinheiro, tá? Então, a liquidez, você vai fazer a liquidez ficar no seu time e jogar a seu favor e não contra você, ok? Outra coisa, rentabilidade. A rentabilidade supera investimentos como poupança, como CDB e dependendo do papel do tesouro, até supera a bolsa, tá, gente? Superação também, tá? Tem papéis do tesouro que supera muito ação aí na bolsa de valores. E ninguém te fala isso aí. Mas isso aí tem, principalmente se você comprar no momento interessante da economia. Dá para ganhar dinheiro aí muito bem, tá?